Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do terceiro ano. Tô morrendo de saudade de vocês, né? Essa separação logo no nosso último ano juntos. Mas não vamos desanimar, não. O nosso aprendizado continua. Vamos lá? Vamos corrigir a nossa LEF de história, tá? De história. Vamos fazer a correção rapidinho. Tudo bem? Primeira questão. Explique o que foi o Iluminismo. O Iluminismo ele foi um movimento filosófico intelectual do século XVIII, surgido principalmente na França, mas na Inglaterra também, na Europa de um modo geral, tá? Era um pensamento que buscava a luz da razão contra as trevas da ignorância, tá? Por luz da razão, o pensamento racional contra as trevas do absolutismo. Por que o absolutismo era trevas? Porque era um pensamento baseado na religião. Não era baseado em argumentos racionais. Por isso que era considerado das trevas. Era um pensamento irracional. Já o iluminismo não, baseado na razão, em pensamentos racionais, então ele trazia luz, emancipação para a humanidade. Beleza? Questão número 2. Descreva algumas características da enciclopédia. Enciclopédia foi uma coleção de livros publicados no final do século XVIII pelo D'Alembert e pelo Diderot. A enciclopédia buscava reunir todo o conhecimento existente no mundo. Obviamente não conseguiu, né, gente? Até o Google hoje não tem todo o conhecimento do mundo. Mas foi uma obra muito importante, buscava a sistematização do conhecimento. Obviamente a Igreja Católica foi contra, porque a Igreja Católica da época, que era uma instituição diferente do que é hoje, pretendia que as pessoas continuassem na ignorância para serem dominadas. Os enciclopedistas desejavam que as pessoas adquirissem conhecimento, tudo bem? Então a enciclopédia foi uma busca por sistematizar, por reunir todo o conhecimento do mundo. Obviamente também muito do conhecimento de povos americanos, asiáticos, africanos não entraram, era uma obra eurocêntrica, mas podemos considerar um grande avanço, tudo bem? Questão número 3. Cite alguns dos cientistas que passaram a questionar as verdades estabelecidas pela Igreja Católica. Bom, só citando nominalmente, tá? Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, entre outros, tá? Se vocês pesquisarem, muitos cientistas começaram a entrar em choque com as verdades da Igreja. Como eu já falei, a Igreja Católica é uma instituição antiga. Muitas coisas boas na Igreja Católica hoje. A Igreja Católica soube pedir perdão por várias coisas, mas a Igreja Católica fez muita coisa ruim no passado. Tudo bem? Questão número 4. De forma descritiva, explique como Montesquieu propunha a organização do governo. O Montesquieu propunha a organização do governo dessa maneira. Vamos prestar atenção. Dividir o poder em 3 partes. Cada parte não era mais importante que a outra. Cada parte era independente. E para o governo funcionar, as 3 partes tinham que funcionar. As 3 partes tinham que estar saudáveis, vamos dizer assim. Poder executivo, põe as leis em execução. Poder legislativo, elabora as leis. Poder judiciário, julga segundo as leis, tá? O Brasil, ele é uma república, né, presidencialista. Existem também repúblicas parlamentaristas e existem monarquias parlamentaristas hoje, tá? Nessas 3 formas de governo existem os 3 poderes, tanto na república presidencialista, quanto na república parlamentarista, como na monarquia parlamentarista. República presidencialista já dei nós mesmos como exemplo, poderíamos dar como exemplo nossos vizinhos da Argentina. República parlamentarista, quem governa de fato é o primeiro-ministro, o presidente é um símbolo. Como exemplo, nossos irmãos portugueses, né? O presidente Marcelo é um símbolo do país, o primeiro-ministro Antônio Costa, que é o chefe de governo, que é o poder executivo. E como uma monarquia parlamentarista, onde o rei é apenas um símbolo, podemos citar a Inglaterra, da famosa Rainha Elizabeth II, que é um símbolo do país. Quem governa de fato o país é o primeiro-ministro Brian Johnson, tá?
Nesses três modelos, o poder é dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Questão número 5. Resuma as principais ideias por trás do conceito de despotismo esclarecido. Despotismo, despótico, um rei despótico é um rei autoritário, cruel, que oprime o povo. Esclarecido, que é claro, que está na luz. Como ele é despótico e iluminista ao mesmo tempo? Não parece uma contradição? Mas vejamos só, ao longo do século XVIII, alguns governantes absolutistas tiveram contato com as ideias iluministas, tá? Citar alguns já de cara: Catarina II da Rússia, José II da Áustria e Frederico II da Prússia, e o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português. Eles não abriram mão do absolutismo monárquico de forma alguma, tá? Mas eles adotaram princípios iluministas, como o fim da tortura, direito a julgamento, que mais? Incentivo à educação. Por quê? Porque havia já pressão contra o absolutismo. As classes burguesas queriam participar do poder, queriam ter participação no poder. Elas tinham poder financeiro, mas não tinham poder político. O que mais? O povo também já estava cansado do autoritarismo. Então, essa forma de continuar sendo um déspota, mas afrouxar essa opressão com medidas iluministas foi uma estratégia boa. Serviu para reforçar a dominação. Alivia por um lado? Sim, mas por outro, permitiu, né, que a dominação continuasse por mais tempo. Tudo bem, galerinha? 6. Detalhe as questões e as polêmicas dos tratados entre Espanha e Portugal. Bom, a divisão da América foi feita através da arbitragem do Papa Alexandre VI. Primeiro ele fez a bula intercoeteira, totalmente prejudicial aos portugueses. Eles não ficariam com nada da América, tá? Nessa divisão do mundo. Então, os portugueses protestaram, se armaram para uma guerra e foram para cima dos espanhóis. Antes que houvesse guerra, o Papa refez, em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Com esse tratado, a linha de divisão saiu a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Com isso, boa parte do território brasileiro passou a pertencer a Portugal, o Nordeste e parte do Sudeste, tá? Depois nós vamos ver que o Brasil vai se expandir muito mais do que isso pela ação de Bandeirantes, União Ibérica, mas isso é coisa que a gente já vai ver mais pra frente, tá? Mas, enfim, os portugueses se armaram para a guerra caso não mudasse a divisão que foi estabelecida com a bula intercoeteira. Tudo bem? 7. Explique as questões Voltando. 7. Explique as contradições existentes entre os iluministas e a religião. Então, voltando. A Igreja Católica é uma instituição que mudou muito, que evoluiu muito e que busca mais estar de acordo com o que Jesus dizia no Novo Testamento. A Igreja Católica mais recente, a Igreja Católica, principalmente a medieval, era uma instituição que buscava apenas o poder próprio, o enriquecimento, o controle da sociedade. Então a igreja propagava ideias que não tinham comprovação científica, como, por exemplo, o geocentrismo. Diziam que a Terra era plana, tipo um disco de pizza, e o Sol é que girava, o Sol e os planetas que giravam em torno da Terra. Pois é. E hoje gente dizendo outra vez que a Terra é plana. Gente, a Terra não é plana. Mas vocês sabem, né? Vocês são os lindos do tio Fábio. Vocês sabem que a Terra não é plana. Enfim, então a igreja, ela dizia que as suas verdades eram absolutas. Quem não acreditava nas verdades da igreja era considerado herege e poderia até acabar queimado na fogueira da Inquisição, né? Os iluministas eram contrários a essa perseguição e eles lutaram contra esse autoritarismo da igreja. Tudo bem?
Questão número 8. Elabore um resumo sobre as principais ideias de Voltaire. O Voltaire, ele não era contra a monarquia, mas ele defendia uma monarquia de modelo inglês, tá? Uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, onde o que valia não era a vontade do rei, o que valia era a Constituição. O rei não seria um governante, o rei seria um zelador da Constituição, tá? Que mais? O Voltaire, ele era um crítico feroz da Igreja Católica, ele criticava, ele satirizava, mas ele não era ateu não, tá? Ele era deísta, ele acreditava que Deus estava em todas as coisas, nos objetos, nos animais, era uma força divina que estava em tudo, em toda a natureza, mas que não intervia na vida de ninguém. Tá? Que existia uma força divina, mas que essa força divina estava pelo mundo, não para interferir na força dos homens. Tá? O Voltaire também era um grande defensor da liberdade de expressão. Ele dizia que ele não podia concordar com nada do que uma pessoa dissesse, mas que até o fim ele defenderia o direito da pessoa ter uma opinião própria. Tudo bem? A 9 pede um resumo do Rousseau. Faça um resumo sobre o que pensava Rousseau. O Rousseau, ele tem aquele conceito do bom selvagem, né? Ele acreditava que o homem no seu estado de natureza, ele era bom, ele comparava um pouco com os índios americanos, brasileiros, enfim, índios coletivistas que viviam em comunidade, que eram bons quando viviam em comunidade, em coletividade. Mas a hora que alguém cercou tudo e disse, isso é meu, pronto. Começou a opressão. Aí, o Rousseau disse que as pessoas elas precisaram assinar um contrato social, onde elas abrem mão de algumas vontades delas em troca de proteções, em troca de respeito a condições melhores para viver. Um exemplo que eu já falei com vocês outras vezes, né? A gente pode querer ficar ouvindo música a madrugada toda até as 5 da manhã. Ouvir música é uma liberdade nossa. Por outro lado, um monte de gente acorda 4, 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Eu mesmo acordo 5 e meia da manhã para ir dar aula para vocês. Pois é. Acordo 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã pego o meu motinho e ó, vou dar aula para vocês. Se Deus quiser, em breve voltarei. Então, se você fica a noite inteira ouvindo música alto, você está desrespeitando o direito das pessoas que vão trabalhar. É aquela situação. Você quer ter a sua liberdade para ouvir música a noite toda, mas o outro também tem que ter o direito ao descanso para exercer o seu trabalho. A sua liberdade acaba onde começa o direito ao respeito dos outros. Isso que é um contrato social. Tá? Você tem o respeito, então você também tem que respeitar. Que mais? O Rousseau dizia que tinha que existir uma... Nossa, buzina chata, hein? Para com esse alarme aí, meu filho. Obrigado. Vizinhança barulhenta, parece que não tem ninguém de quarentena, pô. Vamos lá. Então, o Rousseau dizia que o governo deveria ser exercido por uma vontade geral. Diferente de agora, onde a gente vota em um candidato, por exemplo, Pedro de Souza. Não sei se existe, tá? Tô só dizendo o nome. Pedro de Souza, por exemplo, ele defende as ideias que eu acredito. Então eu voto no Pedro de Souza e ele me representará. Para o Rousseau, não. Cada lei que tiver, nós vamos lá votar. Vai ter uma lei para aumento do salário mínimo, nós vamos lá votar. Vai ter uma lei que vai reduzir a idade das pessoas se aposentarem, nós vamos lá votar. Vai ter uma lei que vai reduzir a maioridade penal, nós vamos lá votar. E aí a maioria vence. Os críticos do Rousseau diziam, né, que isso acaba gerando uma ditadura da maioria. Será? É aquela questão, né? Se a maioria que ganha, vai estar sempre a maioria no poder. Complicado. Questão número 10. Descreva as principais características do liberalismo econômico. Bom, o absolutismo monárquico era um sistema político, a sua política econômica era o metalismo. Um sistema onde o rei dava o monopólio para quem ele desejasse, o rei intervinha na economia a hora que ele quisesse,
não tinha livre concorrência, não tinha livre mercado. O liberalismo econômico preconizado pelo escocês Adam Smith era um modelo econômico crítico ao absolutismo e ao mercantilismo. Ele era um sistema econômico que buscava a não intervenção do Estado na economia, a valorização do trabalho ao invés dos metais preciosos, que era a coisa mais importante no mercantilismo, né? O mercantilismo visava o metalismo. Quanto mais metal precioso um país tivesse nesse regime mercantilista, mais poderoso esse país seria. No liberalismo, não. O que mais valia era o trabalho. Não é mais valia, tá? O que mais valia. Não confunda com mais valia, que é outro conceito econômico do Marx, tá? Não confunda uma coisa com outra. Então, a coisa que tinha mais valor para o liberalismo econômico é o trabalho, porque o trabalho é transformador das coisas, tá? Que mais? O liberalismo econômico dizia que os preços e os salários se regulavam de acordo com a oferta e a demanda, a lei de mercado, a lei da oferta e da procura. Quando os estoques das coisas estavam altos, o preço caía. Quando o estoque das coisas subia, quando o estoque das coisas estava alto, o preço caía. Quando o estoque das coisas, os produtos estava baixo, o preço subia. Salários. Quando uma determinada profissão tinha muitos profissionais, os salários ficam baixos. Quando uma determinada profissão tinha poucos profissionais, os salários subiam. Quando existia muito desempregado no mercado, os salários caíam. Tá? Então, para o Adam Smith, eram as condições do mercado, as condições de emprego que determinavam os preços, os salários e não intervenções do governo. Tá? Ele dizia que deveria existir uma livre concorrência. Quem quisesse explorar determinado nicho de mercado deveria ter a liberdade para isso. Tudo bem, galera? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Uou!